Boa noite, meu amigo. Como vai? Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Um prazer imenso te receber aqui novamente para o nosso bate-papo, para esse nosso diálogo aberto. Nosso último encontro foi muito estimulante, muito motivador e acabou que precisamos dar continuidade. As pessoas gostaram, perguntando, pedindo, traz ele de volta, traz ele de volta. Estamos aí, felizes por estarmos aqui nos comunicando novamente e pensando sobre teatro. Muito boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que estão em live. Graças a Deus, estamos em live, né? E eu realmente, cada vez que se a gente se encontra de novo, já é uma bênção. Estamos Total, vivendo, estamos total. vivendo, estamos vivendo uma situação muito grave, muito drástica, né? Muito terrível, uma situação planetária inimaginável, né? E então isso faz com que a gente, com cada encontro que aconteça, tenha que ser celebrado e brindado, porque talvez a gente andasse se esquecendo, né, de fazer isso, né? De brindar o encontro, brindar o outro, celebrar a vida do outro, a existência do diferente, das pessoas, né? E assim caminhar junto, né? Enfim, meu boa noite e meu viva a vida. Que delícia. Eu que te agradeço por mais uma vez generosamente se disponibilizar para a gente estar aqui, né, nesse pensamento expandido. Né? Eu vinha vendo uma live na semana passada e eu via o Antônio Graça falando sobre essa questão do movimento que já existe a partir dessa comunicação que se estabeleceu direta, a partir das lives, a partir de todas as manifestações que vêm acontecendo, feitas por artistas ou não, e o quanto a gente já tem uma ferramenta para estar tocando as pessoas diretamente, objetivamente, para ressaltar, para levantar e conscientizar da importância dos artistas, da arte, do teatro, né, e dos pensadores. Eu queria já dar esse pontapé inicial no nosso bate-papo, falando um pouco de uma referência para você, que é a Clarice Lispector, no qual você vem desenvolvendo seu último trabalho em cima da obra dela. Eu vejo você falando nos teus posts, sobre o quanto essa pensadora ela abraça a humanidade de uma forma tão profunda e incrível. Como é que você acha que a Clarice estaria vendo o que a gente está vivendo hoje, humanamente falando? De que forma ela estaria... Eu sei que é uma pergunta complexa, mas você, como um estudioso da obra da Clarice, qual a impressão que você tem? De que forma ela estaria vendo isso tudo que a gente está vivendo? Olha, é uma pergunta de hipótese, né? Hipótese Sim, sobre sim, sim. hipótese, né? Sim, É sim. uma provocação no condicional. Bom, então, estou falando isso porque isso me dá uma liberdade imensa de poder dizer o que eu quiser. Assim, Sim, sim. de eu dizer simplesmente o que eu intuo, né? É como quando eu fui montar o Édipo, eu lembro que eu precisava saber se o Édipo existiu ou não. E eu reuni com os maiores entendidos de tragédia grega e tudo mais, para fazer algumas perguntas na PUC, a gente fez uma reunião, e eu acabei, porque eu precisava saber se o Édipo era realmente uma figura histórica ou se ele não, ou se ele é uma figura mitológica, né, e tudo. E eu lembro que quando a resposta me veio de que o Édipo era uma figura, era um mito, né, uma construção, era um mito, isso me deu uma liberdade imensa de construção do espetáculo, porque eu não tinha nenhum vínculo com o compromisso histórico, né? Como se, ao contrário do Rei Lear, né, que existia um Rei Lear, né, um rei Leir, uma coisa assim, Leir, um rei Leir, muitos anos antes, então você tem um compromisso qualquer, né? Umas ideias, as coisas que a gente bota na cabeça na hora que vai realizar a obra. Mas eu acho que a última imagem que eu vi da Clarice, ela dizia assim,
naquela entrevista da Cultura, da TV Cultura, ela dizia: puxa, eu acabei de escrever A Hora da Estrela e se você me perguntar como que eu estou me sentindo, eu digo a você que eu estou morta. E ela dizia assim: eu estou morta. Um tom, né, de eu estou morta. E você acreditava mesmo que ela estava morta. Ela já estava morta. Eu acho que se a Clarice estivesse hoje vendo o que está se passando, ela ia estar morta. Morta, morta. Tudo isso que você estava falando, na verdade, são realmente, na minha opinião, são novos formatos que nós estamos criando, nós estamos desesperadamente querendo nos comunicar, porque somos comunicadores, porque precisamos falar, porque precisamos nos expressar, precisamos contar para o outro, amar o outro e dizer. Nós artistas, a historinha é assim: a gente, quando o ser ordinário vê o pôr do sol e quando o pôr do sol e fica lá assistindo o pôr do sol, assistindo até o sol sair. Né? Nós artistas, a gente, diante do pôr do sol, a gente começa a olhar e diz assim: puxa vida, preciso contar para alguém. Aí a gente começa a olhar para o lado: gente, vem cá, deixa eu te contar como é que. Olha aquilo, olha que coisa mais linda, meu Deus do céu. Aí o sol vai se pondo, a gente vai reunindo as pessoas dizendo: olha, vem. A gente tem uma necessidade. E aí, quando o sol se põe, tá cheio de gente lá chegando, e a gente diz assim: peraí, eu vou contar para você como é que o sol se pôs. Foi assim, e ele estava amarelo, meio vermelho, foi incrível. E a gente vai viajando e contando 1000 histórias, até novas histórias, que nem o sol participa. A gente tem uma necessidade de expressão, de contar para o outro, de comunicar, de falar, de ficcionar, né? E hoje o que nós estamos vivendo é que a realidade é demais da conta. Nós estamos vivendo uma coisa que é muito forte. É quase como difícil ficcionar. É o que eu estou sentindo nesse momento, assim, uma desesperança, um vazio, um silêncio muito forte. É como se tudo que está em volta é tão avassalador, devastador. As mortes, a doença, o pânico, o medo, o terror, tudo é tão forte. Tem um barulhinho, né? Sou eu aqui? Será que é o meu? Para mim, eu não estou ouvindo, não. Está ouvindo, não? Acho que é o meu, talvez. Não. É tão avassalador que é uma realidade muito forte. Então, é como se eu não sei como ficcionar a partir disso. Acho que eu nunca vivi isso. O meu espetáculo, onde eu falava mais, o meu espetáculo mais forte, mais contundente sobre a morte, foi Troia. Que eu montei no Centro Cultural do Banco do Brasil. Depois a gente era uma adaptação, As Troianas, do Eurípides. Era um poema trágico chamado Troia, e a gente era eu, Camila Amado, Clarice Nisquier, Clemente Viscaíno, era uma turma bacana, e a gente fez muito sucesso, e era muito forte. Eu tinha uns 37 anos, mais ou menos, eu acho, quando eu estava fazendo esse espetáculo. Eu estou contando isso porque quando eu usava o espetáculo, no texto que mais se fala em morte. A morte. Toda hora tem morte. É sobre as troianas, quer dizer, morreu todo mundo, e é o início do que vai acontecer com aquelas mulheres a partir da destruição de Troia. Mas o que é interessante é que, naquela época, a palavra morte era uma palavra. Eu lidava com ela como se fosse como uma palavra. Ela não era uma realidade. Era uma brincadeira sobre a palavra morte, sobre a tragédia, sobre a perda, sobre o suicídio. Tudo isso era ficcionado. Não era a coisa em si. Então, eu passava muito bem sobre... porque não era a morte mesmo.
Era uma sim, palavra chamada morte. Hoje nós estamos diante da morte, vivendo a coisa. Eu não sei ainda o quanto eu estou vendo, o que eu estou vendo é todo mundo se debatendo nas lives, pela internet, tentando fazer coisas desesperadamente. É como se a gente estivesse se debatendo para não cair no silêncio. Mas, inevitavelmente, nós artistas, nesse momento, vamos ter que cair num profundo silêncio, numa profunda solidão, num profundo e longo vazio, para até ressurgir algo a dizer, novo a dizer. Senão nós vamos ficar falando a mesmíssima coisa que estávamos falando antes. E o que eu estava falando antes dessa pandemia acontecer, aconteceu. Eu estava há 2 ou 3 anos que eu estou prevendo e intuindo e prevenindo a chegada do nazismo, do fascismo, dessa ideia de destruição do outro. Estou falando sobre isso há muito tempo. Então, de repente, isso já é uma realidade. E como, mas então eu não tenho, então eu não posso mais falar, o teatro não pode mais falar sobre aquilo que já está sendo, porque a nossa função justamente não é falar, é recriar a realidade e abrir novas janelas. A nossa função não é mostrar a realidade, porque a realidade não precisa ser mostrada. Isso, a realidade já está lá. O jornalismo faz isso, a imprensa faz isso, hoje a televisão faz isso, você vai lá e mostra. Mas nós, artistas, temos que recriar a realidade. Então, recriar o quê? Essa é uma pergunta tão profunda que da nossa última conversa para cá, se aprofundou a minha. sim. Eu ando. Isso não é desesperança, não é que eu fiquei. Não mas é uma constatação. Você sabe que os maiores artistas que eu conheci foram as pessoas mais conectadas com a realidade. Eu ainda lembro a Tônia Carreiro dizendo para mim assim: Eduardo, você sonha demais. Pare de sonhar. Quem sonha não realiza. Você fica sonhando, tem que realizar, tem que fazer. Ação. É, em geral, as pessoas todas que eu conheci, elas eram muito. Ninguém. Eu lembro o Luiz Melo tinha uma frase muito boa, ele diz assim: eu sou pago para iludir os outros, eu não posso me iludir. Eu não fico aqui me iludindo em cena. Eu sou pago para iludir o outro. Então, os artistas que eu conheci, os grandes, os maiores, têm um pé na terra. O Valmor era muito pé na terra também. Pessoas que têm uma clareza do que está acontecendo, que não se deixam iludir, não se deixam enganar. A partir disso é que, então, começa a criar a ficção, o novo si, recriar, abrir novas janelas, novas possibilidades. Tudo isso para dizer que eu acho que a Clarice estaria nesse lugar, morta. E já que você está falando sobre morte, não tem como a gente deixar de pensar no quanto a morte é recorrente na história da humanidade, na história da dramaturgia, na história do teatro. E nós temos uma paixão em comum, estou te revelando isso aqui agora, que é o grande Nelson Rodrigues. Eu vi também algumas publicações sobre o Nelson, eu já tive a oportunidade de fazer 2 trabalhos profissionalmente, o Vestido de Noiva e o Beijo no Asfalto. E o Nelson ele aborda a morte de uma forma inspirada muito pela vivência dele, né? Ele era um jornalista de redação ali, né, policial, e a morte é muito presente em toda a obra do Nelson. Né? E o Nelson toca na morte de uma forma muito pertinente, em alguns momentos debochando dela, em alguns momentos exaltando ela, mas, sobretudo, trazendo uma questão da divindade na morte, né? Aquela coisa de quando você dá faz essa passagem, você se liberta. Em muitos momentos, vários personagens na dramaturgia do Nelson têm aquela proposta, né? Morre comigo, né? Vamos morrer juntos. Essa fala é recorrente em alguns personagens. Fala um pouquinho do Nelson e como é.
Eu não estou querendo ficar criando tantos paralelos assim, mas eu fico de alguma forma nesse vazio, nesse mergulho, pensando como esses caras, como esses grandes pensadores estariam vivendo esse momento, enxergando isso, provavelmente fazendo crônicas desse momento que a gente está vivendo da humanidade. E para mim o Nelson é o Shakespeare brasileiro. Sou apaixonado e acredito que é o maior dramaturgo brasileiro de todos os tempos, me perdoem os outros, é a minha opinião. Sem dúvida. Quando fiz o interrogatório, que falava exatamente, era um espetáculo que fazia uma vigília, né, que rodava, né, e ficava rodando o espetáculo, era sobre o nazismo, o Holocausto. Então, eu estive lá, eu passei 2 noites lá, fiquei um tempo e fui embora. Que bacana. Então, é legal as pessoas entenderem, falar para as pessoas como era um espetáculo que acontecia durante 24 horas, ininterruptamente. Não tinha intervalo, não tinha pausa. As pessoas iam chegando a qualquer horário, vindo de qualquer lugar. Uma vez eu fui saindo da faculdade, outra vez eu fui saindo de um barzinho. Você chegava 2 horas da manhã, chegava 3 da manhã, chegava 10 da noite, 8 da manhã. E as personagens, os atores estavam em cena lá, né? Os nazistas, os judeus, o juiz, né? Eram 40 atores fazendo 40 personagens e ficavam o tempo inteiro em cena como se fosse uma exposição, colocando em exposição o julgamento de Frankfurt. Mas eu estava falando isso porque antes de começar o espetáculo, o espetáculo narrava todas as atrocidades do nazismo, né? Todas as mortes, as dores e tudo mais. E eu lembro que antes de começar o espetáculo, eu reuni o elenco e dizia para eles, eu dizia assim, olha, esse espetáculo não tem graça nenhuma. Porque aquilo que a gente ia contar partia de um lugar que não tinha graça nenhuma. A realidade que nós estamos vivendo hoje não tem graça nenhuma. A morte na vida mesmo não tem graça nenhuma. A morte causada não tem graça nenhuma. A morte como tragédia do T minúsculo não tem graça nenhuma. E foi isso que o Nelson, estou puxando isso para chegar no Nelson, assistiu na vida dele durante muitas vezes. Viu a morte do pai, o assassinato do irmão, viu as tragédias todas familiares, o filho ser preso pela ditadura, ter uma filha cega, né, que era o maior temor que ele sempre teve. Ele teve muitas histórias pessoais, trágicas, muito difíceis, né? Histórias que não têm graça nenhuma. Essa é uma morte rodriguiana, que a gente, às vezes, confunde as regiões. A segunda morte rodriguiana é a que ele relata como repórter e jornalista. O Nelson era capaz de transformar um corpo que ele viu estendido jornalisticamente no chão, na Avenida Rio Branco, numa crônica extraordinariamente bem escrita e inteligentemente bem escrita, que fazia daquilo uma obra de arte. Como jornalista, como jornalismo policial, como cronista de jornal, que ele sempre foi. E tem um terceiro lugar, que é o Nelson hiperlativo, o Nelson do teatro. O teatro para o Nelson é o que seria para a gente, o brasileiro, o que seria para a ópera para o italiano. A ópera para o italiano, as pessoas que falam como operística, os italianos falam 10 tons acima e a ópera é hiperlativa, se relacionando com esses 10 tons acima. Nós falamos um pouco mais acima e o Nelson criou esse teatro brasileiro, do circo-teatro, botando o circo-teatro no teatro. E essa hiperlatividade, eu estou inventando essa palavra, não sei se ela existe, essa hiperlatividade que o Nelson colocava, jogava as possibilidades, a morte, para um lugar extraordinário, engraçado, divertido, debochado, né? Aquilo que eu não sei se eu disse, eu já não sei mais onde é que eu disse o quê, mas o Nelson escreveu uma peça chamada Falecida, onde a primeira cena entra quem? Falecida. A morta. A falecida. Porque o Nelson só escreveu a falecida porque o Oswald tinha escrito a morta. Então, isso é uma piada interna
entre artistas extraordinária. O cara escreveu, então vou escrever A Falecida. E quem entra? A primeira imagem entra A Falecida, ou seja, já entra. Eu não sei nem o que significa isso numa história policial. A primeira personagem que entra é aquela que morreu. Então já contou a história, não sei, já contou quem morreu. A história já é uma. Então ele tinha criava belezas através do teatro. O teatro realmente criava beleza, os pactos de morte, né? A morte tinha beleza, como toda peça de teatro. O teatro é feito para isso, para a gente exaltar a morte, tudo que é vivo, que é do ser humano, como algo extraordinário, para a gente prestar atenção naquilo, não deixar passar, né? Mas são lugares que muitas vezes são confundidos. O Nelson Pessoa e as tragédias pessoais dele, com o Nelson autor, escritor, né? O Nelson cronista, o jornalista. O Nelson, no final, ele escrevia aquelas crônicas sobre o jogo de futebol. Ele ia ao Maracanã, nem via o jogo. Eu lembro o Otto me dizendo, mas você acredita que ele não prestava atenção no jogo, depois chegava na redação, escrevia sobre o jogo brilhantemente, como se tivesse assistido o jogo inteiro, e era divertidíssimo ver a visão rodriguiana sobre o jogo que o Nelson nem viu, que ele ficou lá conversando, batendo palmo, tem uma época que ele não estava enxergando direito mais. Então, e o outro lugar, esse Nelson muito debochado do teatro, né? Um homem com humor extraordinário, né? E que colocava tudo nesse lugar do humor. Aí tinha muita graça, muita graça. Esse lugar, para mim, é apaixonante. Estrutura humana, preciso equilibrar essas duas figuras. O Eduardo Pessoa, que está vivendo tudo isso, essa coisa que não tem graça nenhuma, né? Com o Eduardo artista, que tem que achar graça e tem que ver graça nas coisas, e sabe, pisar ali como ourives um detalhe e chamar a atenção do universo para aquele detalhe, porque aquele detalhe pode salvar a humanidade. Assim, falando do Nelson especificamente, né, você bem começou a sua fala deixando claro, né, que o momento que a gente está vivendo não tem graça nenhuma, mas acho que o que ele fazia como intermediário, né, do que ele via e do que ele transformava em arte era tirar esse peso, né, era fazer com que nós pudéssemos lidar com a morte de uma forma um pouco mais possível, um pouco mais fácil de digerir, né? Porque a morte é muito complexa. E nós estamos vivendo um momento novamente na história da humanidade de estarmos nos confrontando coletivamente de uma forma muito impactante com a morte, né? E não tem como a gente não pensar nela e não nos repensarmos enquanto seres humanos, e também nós, artistas, não deixarmos de pensar de que forma isso vai ser comunicado através da expressão, né, de um relato testemunhal do que está sendo vivido. Você já pensou um pouco sobre isso, Eduardo? O que será o relato testemunhal? Hoje, quando eu pensei que nós estávamos, eu cheguei a pensar assim, o que mudou? O Eduardo de 15 dias atrás, do nosso primeiro encontro, e o Eduardo hoje. A única coisa que me vem à cabeça, que me veio, é que eu tenho a impressão que no primeiro momento, achei que a humanidade ia aprender muito com o que nós estamos vivendo. E eu hoje estou com a impressão que a humanidade não está aprendendo nada com o que nós estamos vivendo. Não está aproveitando a oportunidade infeliz, né? a trágica oportunidade
para rever valores, rever conceitos, repensar seus desejos, repensar, refletir, ressentir, ressignificar a sua vida, aproveitar os tempos mortos que você está tendo para transformá-los em tempos vivos e perceber que você já estava tendo tempos mortos, muitos tempos mortos e inúteis. Né? Lá no final da Clarice Lispector, ela diz assim, inútil, a nossa vida é inútil, nós estamos passando cheio de coisas inúteis, nós estamos vivendo o tempo todo cheio de coisas inúteis. E tinha dias que eu não conseguia parar de falar inúteis, cheio de coisas inúteis. É coisa inútil demais. Então, em 24 horas do meu dia pré-pandemia, eu provavelmente vivia 5, 10 minutos de muito prazer e 23 horas, 55 minutos de inutilidades. Eu não tinha prazer em escovar o dente, em abrir, em levantar, e sentir que eu estou respirando, acordar, espreguiçar, escovar o dente, tomar banho, me sentir levantando, botando a roupa que eu gosto. Tudo ressignificando cada detalhe da gente. Então, eu hoje estou com a impressão que nós não estamos fazendo isso. Também tenho e também estou tão pessimista que eu tenho a impressão de que quem está fazendo e pode criar um mundo pior. Poucos estão fazendo essa reflexão, tudo em prol do outro. No que você pode ressignificar a sua vida para ajudar o próximo, para melhorar a humanidade. Porque eu descobri que eu não acredito mais no ser humano, mas eu tenho fé na humanidade. E contraditório, né? E eu tenho que viver com esse contraditório. Eu acredito na espécie humana, na humanidade, trabalho para ela, mas eu já acho o ser humano mesquinho demais, cruel demais, pequeno demais. Ele só o Milor dizia uma coisa assim, a palavra, mais ou menos essa ideia, palavra mais dita e escrita em todos os tempos da humanidade. Qual é? Eu. O ser humano é eu o tempo todo, eu. Você fala de você, o cara é eu. Se ele não falar dele, tem que falar dele o tempo todo. Ele fala dele, não fala pro outro. E dele, o Domingos uma vez leu o Domingos tinha um diário de memórias que ele fazia. E ele nunca quis publicar esse diário de memórias. Porque ele dizia assim, esse diário de memórias não é para ninguém, é para mim mesmo. Eu fico botando as minhas coisas lá. Depositando naquele lugar as minhas coisas. E é verdade, porque as coisas que ele botava lá não interessavam a ninguém. Mas Domingos Oliveira, né, que eu estou falando. Mas tem outras coisas que ele falava interessavam. Ele já falava para o outro. Eram memórias para o outro, eram pensamentos para o outro, eram ideias para o outro, eram sentimentos para o outro. Mas eu acho que as pessoas hoje... eu estou achando que as pessoas estão até... Eu vejo assim, nossa, a pessoa diz assim, eu acho que vou melhorar a minha vida. Aí eu vejo a ideia que ela teve, é péssima. Ela está melhorando a vida dela, mas não em função de melhorar o entorno, o mínimo entorno dela, sabe? Então, há essa ideia de vamos melhorar a si mesmo, olhar para dentro. Isso, você olha para dentro para que você descubra dentro de você o que você pode fazer pelo outro. Porque viver é a convivência, é conviver. Viver é conviver. Viver só. O meu pai viveu, sabe, também. Meu pai viveu. A diferença entre o meu pai e o Milor Fernandes é absurda. O meu pai viveu 80 anos, ele não fez a menor diferença para o mundo.
Foi legal, bacana, me teve, era um homem bom, um bom homem, honesto, maravilhoso, gente boa demais, muito bom coração, tudo certo. Mas ele não deixou nada para o mundo, nem trabalhou para isso, né? É totalmente diferente do Milor, né, de um Milor Fernandes, que trabalhou a vida inteira para aumentar, elevar a sensibilidade do outro, para elevar a inteligência do outro. E nós estamos vivendo igual formigas, igual meu pai viveu. Assim, claro que uma outra pessoa vai viver igual meu pai viveu, mas é muito pouco com a qualidade de vida que a gente tem hoje, com o tempo de vida que a gente tem hoje. A gente não morre mais de 40 anos, a gente morre hoje aos 80, talvez daqui a pouco 120. É muito tempo para ficar aqui fazendo nada, sem ajudar, sem evoluir a espécie. Então, eu tenho a impressão que caiu tudo aqui. Tranquilo. Que nós, artistas, não estamos fazendo as reflexões necessárias. Talvez porque estamos vivendo um momento político muito forte, né? Então, está difícil de aguentar o lado político não, o lado não político do que nós estamos vivendo, né? O não político que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos chamar a atenção para isso, é o nosso político, Nós somos seres políticos, né? Eu fiquei aqui pela metade. Eu tô pela metade, não? Eu tô pela metade. Mas você pode levantar um pouquinho o telefone só para ganhar um pouco mais de teto. Pode levantar um pouquinho para ganhar um pouco mais de teto. Teto, nós temos aqui. Teto não falta, né? Aqui, né? Não, e assim, queria pegar um pouco dessa sua fala, lembrando um pouco no início do nosso bate-papo aqui, a partir dessas lives, eu trouxe alguns profissionais. Deixa eu só dizer uma coisa, só. Isso no fundo, há um otimismo na minha energia. Sabe? Eu mesmo, isso que eu mesmo não entendo isso, mas dentro desse texto pessimista, há um otimismo, uma energia otimista dentro dela. Eu acho que é porque o Oscar Niemeyer me disse uma vez assim, a gente estava no almoço, ele me cutucou e falou assim: Eduardo, as gentes do teatro são uma gente inteligente. E tava velhinho, eu na hora falei, pô, cara, ele tá dizendo coisa com coisa. Mas esses caras dizem coisa com coisa, eles estão dizendo coisa com coisa, você vê que já se passaram uns 20 e eu me lembro disso até hoje. Então não é tão coisa com coisa. Quem estava dizendo é que nós, gentes do teatro, nós temos um observador sempre sobre nós. Então, nós somos muito críticos, muito observadores sobre nós mesmos. Então, isso dá para a gente um olhar sobre as coisas muito mais esclarecido. Como eu montei um espetáculo chamado A Sonata Kreutzer, do Tolstói, com Luiz Melo, era um monólogo onde o cara matava a mulher dele. E ele dizia que quando ele matou a mulher, a hora que ele enfiou a faca na barriga da mulher dele, porque pegou ela, então ele vai contando toda a história. Mas ele diz que quando ele fez isso, que quando ele foi julgado, as pessoas diziam para ele assim, não, as pessoas que estavam até defendendo ele, defendiam ele, dizendo, mas ele estava fora de si, ele quando matou a mulher, estava fora de si. E ele, narrando a história, diz assim, não, mas não é verdade. Nesse momento é que eu estava com maior... a minha lucidez estava aumentada. E eu comparo esse ser, o artista, tem esse lugar ampliado, a consciência ampliada. Tem um lugar de observação. Ele não está perdido no meio da coisa. Ele está olhando a coisa, percebendo a coisa. Ele sabe cada gesto que ele faz, cada fala que ele faz, cada palavra que ele diz. Ele é um observador de si mesmo, do mundo. É treinado para isso, na projeção. Nós somos treinados para observar a projeção. Então, nós também somos pagos há anos, eu sou pago há anos para observar o mundo sob esse ponto de vista da cena.
Isso que me traz, traz essa energia a mais, essa energia que é propositiva, né? Vamos cair no abismo propositivamente, vamos ficar lá vamos voltar para a caverna. É isso que eu estou querendo dizer. Vamos voltar para a caverna, para o escuro da caverna, e ficar lá um tempo mesmo, para quando a gente sair dali, a gente sair com uma potência e com coisas novas a dizer para o outro, para melhorar a nossa vida, a vida do outro. A nossa vida, quando a gente bota nossa vida, é nós. Sim. Eu acho que eu atropelei a sua pergunta que você estava fazendo, desculpa. Não, eu só ia fazer um adendo na tua reflexão, porque eu tive alguns profissionais da área de saúde, da área de psicologia aqui, no bate-papo, e todos eles assumiram, quer dizer, a maioria, um depoimento pessimista em relação à humanidade, né? E eu sempre me disse otimista, né? Acreditando que as pessoas não vão, de certa forma, se apropriar da melhor forma possível do momento para, enfim, o que virá. Eu sou otimista, eu acredito que isso, pegando essa tua contraditória colocação, né, que você, ao mesmo tempo que você tem um pessimismo em relação ao ser humano, você acredita na humanidade, mas você não acha que, de repente, o que falta para o indivíduo, né, e nós estamos aqui refletindo sobre a humanidade de maneira geral, é aprender a olhar para si e se investigar minimamente? Falta às pessoas essa habilidade que, como você acabou de dizer, nós que somos artistas, que estamos o tempo todo olhando para nós, a partir do momento que a gente pega um personagem para trabalhar, que tem um contexto completamente diferente do nosso, nós precisamos nos aproximar daquele contexto, daquela atmosfera. Então, é um exercício que se faz permanentemente, e as pessoas que têm uma vida convencional, que têm um movimento de vida que não é o da criação, né, da cena, né, não tem esse exercício. Então, de repente, as pessoas não precisam minimamente começar a se observar num outro lugar, se pesquisar mais. Enfim, isso também é uma questão de educação, né, de que se proponha experiências sensoriais. E aí vamos falar da arte, sim, em todas as suas manifestações, não só o teatro. Enfim, precisamos também, de alguma forma, ensinar as pessoas a se observarem, a observarem as suas sensações, né? A sua percepção do mundo. Acho que as pessoas passam muito atropelando tudo. Fala um pouquinho Sim. sobre isso, por favor. Eu acho que a intenção que eu vejo em geral é que as pessoas não buscam a sua diferença e não foram ensinadas para admirar a diferença do outro. A beleza da humanidade é que somos seres iguais e completamente diferentes. Estruturalmente iguais. É só você ir lá ver naquela estatística lá no museu em Nova York, não sei o quê. Nós somos 99,9% todos iguais e temos 0,1% que nos diferencia uns dos outros. E esse 0,1% é o que a gente menos trabalha. Eu sou completamente diferente e trabalhei a minha vida inteira para isso, para ser olhado de uma forma diferente, para ser ouvido de uma forma diferente, para ter uma ideia original, um pensamento original, para estar sempre buscando coisas que não... o Domingos dizia, voltando ao Domingos Oliveira hoje, porque não sei porquê, ele dizia... a arte é colocar alguma coisa no mundo que ainda não estava lá. Né? A gente tem que estar aqui para botar alguma coisa no mundo que ainda não estava lá. Nós somos, eu sou aquela coisa que ainda não estava no mundo ainda. Você é a sua própria obra de arte. Cada indivíduo, cada ser humano é uma obra de arte única. E eu sinto que as pessoas escondem isso, têm medo de ser diferente. Parece que a gente tem que ser igual, tem que pensar igual, refletir igual, andar igual, fazer tudo igual, como se isso fosse, como se isso nos então a gente fica com medo, se escondendo e não trabalhando para isso, não olhando para dentro da gente para ver o que a gente tem, que a gente pode contribuir.
que a gente tem que só eu tenho? Que é o meu jeito de ser, o meu pensamento, a minha história, a minha cultura, a minha memória, tudo que me vem dos meus pais, cria um ser humano único. Então, eu acho que esse caminho, quer dizer, que é um caminho de vereda, não é um caminho, não é uma estrada, é vereda. Então você vai ter que trabalho mesmo, né? Tem que trabalhar. Eu digo que é uma vida de descobrindo. E isso é lindo quando você vê, num certo momento da vida, seres humanos que se encontram e cada um na sua vereda, sabe? Cada um com o que descobriu até ali, dividindo e dialogando, né, e compactuando o que cada um descobriu até aquele momento. Esse é o relacionamento, é como as pessoas se relacionam. Né? Mas há uma busca o tempo todo das pessoas serem iguais, né? De pensar iguais, de serem parecidas e de agradar o outro. Trabalhar tentar agradar, fazer o que o outro está esperando que você seja. Então, você vai matando o seu diferente para ser exatamente igualzinho o que o outro está esperando que você faça. Como a novela, como a coisa da Rede Globo, entendeu? Você trabalha para o Ibope. Né? Você não trabalha e traz o público. Né? Você trabalha para o que o público quer. Aí vai dando para ele o que ele quer, o que ele quer, o que ele quer, o que ele quer. Aí nada evolui, a gente não sai do lugar. Eu acho que desculpa, vai lá. Fala. Segue. É que tem não, eu queria só fazer. Fala. Não, porque tem uma parte da sua pergunta que era um segundo momento que você falou, que eu já me perdido. Não, eu queria fazer um parênteses. Você falou do Domingos de Oliveira e eu tive a oportunidade de conviver com ele durante um período de um processo de trabalho que eu não cheguei a fazer e fico, porque a vida levou por outros caminhos. Eu tenho até hoje um pesar de não ter vivido esse processo até o final com o Domingos, que foi o Apocalipse segundo Domingos de Oliveira. E tinha uma frase que ele falava que era muito curiosa, acho que é um conforto para as pessoas que estão ouvindo a gente, que ele dizia que quando a pessoa vai assistir uma peça de teatro e não gosta, ele dizia, se não gostar é porque eles não entenderam. Né? Ele tinha essa fala. Então, é aquilo, né? Seja você mesmo, se entenda na sua singularidade, como os psicólogos dizem, na sua particularidade. E se as pessoas não gostarem, é porque elas não entenderam e está tudo certo. Essa frase, só corrigindo, a frase é da Fernanda. A frase da Fernandona. A Fernanda disse para o Domingos essa frase, disse para ele, eu pego um personagem e vou fazendo cada vez mais profundamente, e quem não gostar é porque não entendeu. E a Fernanda diz isso para ele. Eu conheci por ele, eu conheci pela fala dele. Ele já estava reproduzindo uma ideia da Fernanda. Mas eu acho que isso, não sei, me perdi. Não, é porque no fundo, o que a gente está pensando é o ser humano e os caminhos da humanidade, e nós, como pensadores, como veículos que vamos, de alguma forma, testemunhar isso através da arte, depois que tudo isso se transformar e se estabelecer num novo mundo que a gente não sabe o que é. Nós precisaremos entender muito profundamente tudo isso que está acontecendo. Isso que você falou é muito potente, né? Vamos lidar com a dor, com a ausência, com o silêncio, com a profundidade do momento que a gente está vivendo complexo, para que a gente possa ressurgir. Aí não estou falando só enquanto artistas. Porque parece que a gente... Humanidade. Então, mas parece que a gente não se deu conta, porque a gente tem uma fase de negação, como se a gente estivesse na primeira fase de negação. Sabe? A gente ainda não se deu conta que é um fracasso da humanidade. A humanidade, essa pandemia, ela não é no tambor, né? Ela é um retrato claro de que a humanidade fracassou nesse planeta.
E se a gente não entender e ficar tentando fingir que não fracassou, não, vamos ser otimistas, vamos ser legal, vamos ser... Se a gente não entender o tamanho desse fracasso, né, a gente precisa entender, ter o pé no chão e dizer assim, não, realmente fracassamos a humanidade enquanto ideia de civilização. E eu estava falando isso lá na Chita. O espetáculo que eu estava começando a fazer era sobre isso, sobre um espetáculo que eu estava começando criando para falar sobre que nós, talvez, essa nossa ideia de civilização não seja tão boa assim. Essa ideia de que vamos morar todos em prédios, num planeta desse tamanho, onde vamos todos cortar as árvores num planeta desse tamanho, vamos todos poluir os rios, vamos todos nos vestir com as roupas mais bonitas, comprar mais tênis, comprar mais iPhone. Sabe, essa ideia essa ideia de civilidade talvez tenha fracassado. Eu estava falando sobre isso, mas agora eu não posso mais falar sobre isso porque já fracassamos. Eu vou falar o quê? Se já fracassamos, eu vou falar, gente, cuidado para não fracassar. Não, cuidado para não fracassar. Mas como que eu posso dar cuidado para não fracassar se nós já estamos fracassados? Isso é que eu estou tentando. Vocês desculpem a live, mas eu também estou em live. Eu estou tentando conversar com vocês, mas eu também estou em pleno processo de elaboração, tentando pensar coisas impensáveis. Eu não posso mais falar, eu não posso mais fazer um espetáculo sobre aquilo que eu achava que eu devia estar alertando o mundo, porque o mundo já mergulhou naquilo que eu temia. Como se eu tivesse, gente, cuidado, vamos fazer esse cuidado. Olha, um dia vai cair a lama de Mariana, vai vazar, e um dia vaza mesmo. Aí vazou. Eu não posso ficar pelo espetáculo dizendo que cuidado, vai vazar, olha, cuidado, vamos refletir sobre para isso não acontecer. Isso já está acontecendo, só se eu for maluco ou cego. E nós, artistas, não somos nem malucos nem cegos, vamos ter que não sei o quê. E ao mesmo tempo é um momento de extrema sensibilidade de todo mundo. Emocional. Estamos todos muito emocionados com o que estamos historicamente vivendo, por dois motivos. Pelo momento histórico, que é realmente extraordinário, se nós passarmos por isso de uma maneira mostrando o que o ser humano tem de melhor, elevando o nosso valor de inteligência ao patamar máximo. Porque o que nos difere da pedra, dos animais, né, é que nós somos seres inteligentes, que somos capazes do pensamento, de pensar inteligentemente sobre o que nós estamos vivendo e de criar soluções para isso. Olha quantas coisas lindas o ser humano criou. Olha quanta arte o ser humano criou. Olha quantos esportes o ser humano criou. Olha quanta religião. Quantas religiões e deuses e semideuses e igrejas e semi-igrejas e possibilidades. E nós criamos para a gente viver melhor e em paz, né, uns com os outros. O Tristão de Ataíde dizia: paz é eterna convivência entre as diferenças. Isso me marcou profundamente quando eu li isso lá na adolescência. Eu achei que isso era um rumo, né? Ampliar as diferenças, aprofundar as diferenças para poder, então, me relacionar e viver. Né? Eu só consigo ver o outro se eu admiro. Eu tive amigos, eu tenho amigos... Eles são muito diferentes e eu admiro exatamente. Eu tenho diretores de teatro. Você pega. Eu uma vez fiz a gente fez na Casa da Gávea. A gente pegou o texto do Camus e um grupo de atores profissionais tiveram a possibilidade de ficar 2 semanas, uma coisa assim, com 5 diretores diferentes no mesmo texto. E era maravilhoso você ver que eu pensava completamente diferente do Paulo Betti, completamente diferente do Zé Posse Neto, completamente diferente do Elias Andreato, sobre o mesmo texto.
a mesma ideia, as mesmas palavras, as mesmas frases, e isso era lindo de ver, como isso é possível. Eu vivi isso muito de diversas maneiras. Como uma atriz olha também um personagem completamente diferente da outra, né? É a mesma coisa, mas não é. É totalmente diferente. Sim. Não, você falou sobre o Minchita. Eu tive a oportunidade de estar lá na Cidade das Artes na apresentação que você fez, no último dia da sua ocupação. E para as pessoas que não sabem, né, o Eduardo conta a história, né, da Chita, né, a partir do olhar da Chita para a humanidade. Né? E eu acho que você vai ter muito o que dizer, sim. Eu não concordo com você, não. Eu acho que se a gente parar para pensar como os animais estão olhando a humanidade hoje, Nossa. No mínimo muito curioso, né? Muito eu já ouvi curioso. vários depoimentos. Muito curioso. Mas imagina que os seres irracionais estão olhando para os seres racionais e dizendo, coitados, em casa, aprisionados. E o pessoal lá, os urbanos, com grades. O cara, para entrar na sua casa, grade sobre grade, sobre grade, sobre grade, tem que passar por 10 grades para chegar lá em casa, na própria casa. Os animais irracionais estão dizendo, meu Deus, estão olhando com a gente com uma compaixão. O meu cachorro hoje me olha com uma compaixão absurda, dizendo, coitado, ele não pode fazer, ele não pode nem sair de casa nem fazer xixi. Ele não pode trabalhar, verdade. Ele não pode fazer o que gosta, ele não pode pensar. Né? Então, realmente tem razão. Os animais hoje têm um olhar para a gente incrédulo. Eles devem pensar assim, nossa, olha a que ponto aonde que eles chegaram. E eu acho que a gente tem que se encontrar para conversar sobre isso. Entende? Cada um no que sabe melhor. Eu sou psicólogo, eu me formei em psicologia. Mas eu não sou, eu não sou um psicólogo. Mas eu sou um homem do teatro. E pouca gente hoje sabe mais ou tanto de teatro do que eu, porque passei 40 anos dentro disso, só se eu fosse um imbecil para não saber alguma coisa. Então, pouca gente sabe mais do que eu sobre o teatro mesmo. Né? Isso. Então, sobre o teatro, os artistas deviam estar se juntando para discutir as questões do teatro. E eu posso ter todas elas, um instrumento sobre todas elas, porque vivenciei na carne durante muitos anos as questões, os problemas, porque senão a gente vai sair que a gente já falou outro dia sobre isso, ó, com a meia entrada, com o sendo os vagabundos da Lei Rouanet, fazendo live. Tanta live e show gratuito, porque outro dia você falou assim, Eduardo, mas não é gratuito, não. Os artistas estão ganhando muito para fazer isso. Tem artista mesmo ganhando muito para fazer isso. Né? Mas o público está recebendo em casa gratuitamente. Sim. E quando ele sair dessa pandemia, ele não está sendo chamado a atenção para o verdadeiro valor do artista na vida dele ainda. Ele ainda não percebeu. Ele não percebeu que aquele livro que está do lado dele, que ele está lendo, alguém escreveu. E suou e teve que trabalhar muito para aquilo. Ele não percebeu que uma cena que ele vê na Netflix, no filme, uma ceninha lá de um carro passando por um areal que tem 3 bananeiras ali no fundo. E aquelas 3 bananeiras tiveram uma cenógrafa, teve que construir no estúdio de gesso durante horas e horas e horas e horas, ficar ali esculpindo e depois pintando e depois carregar aquilo até aquele lugar e botar ali só para a câmera passar e ter 3 bananeiras ali. Trabalheira danada. Cada um segundo de cena, o esforço, o público não está sendo chamado à inteligência para perceber a importância que nós, artistas,
plásticos, músicos, compositores, atores, comunicadores, temos na vida delas, escritores, né? Como então ainda há uma então não só o valor afetivo, mas como isso tem que ser mensurado monetariamente, já que vivemos num país onde todos temos. Então, essa monetarização mental, porque eles pensam, não, realmente, eu adoro, acho as artistas incríveis, acho que eles trabalham, tem uns que dizem assim, não, eles se esforçam, eles trabalham pra caramba, é coisa linda, mas quanto as pessoas pagariam para ver a live da Ivete Sangalo, sei lá, do Roberto Carlos, que eles viram de graça? Eles botariam lá quanto para estar assistindo? Eu acho que Ninguém botou dinheiro ali para assistir. Mas tem que haver uma forma de monetarizar isso, objetivamente. Sim. Mas não é só monetarizar como vamos cobrar. Eu não quero cobrar. Eu quero que a pessoa tenha certeza absoluta de que ela tem que me pagar por isso. A gente vai ter que fazer um outro encontro para falar sobre esses caminhos, porque a gente já está terminando a nossa primeira hora aqui. É sempre uma delícia te ouvir, pensar junto com você. Já deve ter um minuto aqui, daqui a pouco deve estar abrindo um reloginho aí. Eu tinha mais algumas coisas para falar, porque eu venho também refletindo e pensando muito e buscando também muitos conteúdos. Acho que a gente não vai conseguir hoje. Deu uma trava. Opa, voltou. Tá me ouvindo aí? Tô. Fica com... Muito tá obrigado. Terminando, temos 26 segundos, deu uma travadinha. Muito obrigado. Mas acho que